Na aula de hoje, vamos focalizar a discussão em torno de aprendizagem e desenvolvimento. O objetivo é analisar a interação entre aprendizado e desenvolvimento, compreender como o processo de ensino pode influenciar o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes. A questão, de discussão, como nós falamos, há diferentes linhas de entendimento, então a discussão fica: o desenvolvimento ocorre pela aprendizagem ou a aprendizagem existe porque tem desenvolvimento? Então, para alguns autores, o desenvolvimento intelectual ou cognitivo é necessário para que a aprendizagem ocorra. Por desenvolver-se é que o sujeito pode aprender. Para outros autores, o desenvolvimento só ocorre graças à aprendizagem. A aprendizagem é que promove o desenvolvimento, o indivíduo se desenvolve porque ele aprende. Atualmente, há uma tendência educacional que considera a relação entre aprendizagem e desenvolvimento. O desenvolvimento físico e intelectual acontece de forma bilateral, acontece ao mesmo tempo. Um não acontece sem o outro. Ambos ocorrem incentivados um pelo outro. As dimensões da aprendizagem: a inteligência, o desejo, o corpo, o organismo, o contexto social e cultural. Quando estamos aprendendo, todas essas dimensões, elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, elas estão interligadas. A realidade objetiva, a dimensão lógica, a inteligência, cognitivo, intelectual. Dimensão simbólica, desejo, realidade, é algo mais subjetivo, faz parte do mundo interior. A dimensão do corpo tem a ver com as percepções, com as sensações, com a imaginação, com o movimento e com afetos. Organismo, o aparelho registrador do que ocorre nas três dimensões. O desenvolvimento físico, ele tem relação com o aspecto biológico. O aspecto social determina sua evolução. Estímulos favorecem a maturação sensorial e da musculatura. Estímulos por meio da conversa e brincadeiras. Então você se desenvolve, do ser humano se desenvolver, mas precisa o estímulo, Então precisa de cuidado, o bebê quando nasce, ele precisa ser estimulado a conversar, precisa ser estimulado a fazer a prensa, a se segurar, para que ele possa engatinhar, andar, e ele começa a sua comunicação com balbucios, e com está se comunicando, está aprendendo. E alimentação também, E a alimentação não tem só a ver com cuidado, também tem a ver com educar, Porque você já educa como que ele come, a hora em que ele come, como que ele vai comer. Então, a alimentação é importante para o desenvolvimento cognitivo, motor e físico, para o organismo, mas também tem uma influência cultural, Você já vai aprendendo como que você se alimenta dentro de uma determinada cultura, da cultura que você faz parte. O desenvolvimento psíquico, as características, os traços pessoais, as emoções, motivações, valores, metas e modos de perceber constituem no todo aspectos da estrutura da personalidade. Os fatores biológicos, como a maturação, são em grande parte responsáveis pela formação da personalidade. Aspectos relacionados ao grupo social,
e a história pessoal dos indivíduos, relações com familiares, sociedade, estímulos e sentimentos também influenciam a personalidade. Então, aqui nós temos um organograma, né, do desenvolvimento psíquico, que é o desenvolvimento da personalidade, que são características ou traços pessoais, que são apropriados na sua relação com o mundo exterior, com a cultura. Elas são influenciadas pelas emoções, pelas motivações, pelos valores, pelas metas, pelos modos de perceber, que estão relacionados com fatores biológicos, com o grupo social e com a história pessoal. A história pessoal e as relações que ela tem com a família, com a sociedade, com os estímulos que ela recebe e com os sentimentos que ela tem, né? Então, cada um de nós tem uma forma de interpretar o mundo exterior. Às vezes uma frase é dita e cada um vai compreender aquela frase de uma maneira diferente, que é o que dá aí a nós, né, a nossa personalidade, os nossos traços pessoais. Então, a formação da personalidade, ela tem a influência, né, da cultura, das questões biológicas e da maturação. Existe uma visão inatista, né, e outra da experiência. Para os inatistas, os homens já nascem com a capacidade de perceber os aspectos espaciais. Para os empiricistas, isso só se torna possível pela experiência. Na verdade, algumas capacidades são inatas, mas outras são desenvolvidas por meio da aprendizagem do mundo social. Experiência e aprendizagem estão na relação com objetos e acontecimentos. A relação aprendizagem e desenvolvimento está relacionada com a capacidade da construção do conhecimento, do funcionamento do corpo e do intelecto que formam a personalidade. Características de cada faixa etária. Estudar o desenvolvimento significa conhecer as características comuns de uma determinada faixa etária, permitindo reconhecer as individualidades, o que nos possibilita observar e interpretar as ações. A formação do ser humano é integral, motor, cognitivo e afetivo. E conhecendo o desenvolvimento de cada faixa, você pode fazer as suas tomadas de decisões, né, do que estimular ou do que não estimular. Lembrando que essas características não é algo, não são rígidas, né? Elas podem modificar conforme a criança. Então, na idade do nascimento, nós temos aí a área motora, que são os reflexos de sucção e movimentos automáticos. A capacidade cognitiva é de perceber. Então, a criança vai aprendendo pela percepção que ela tem do mundo exterior, né, dos estímulos, de como vão falando. Então, ela vai percebendo isso pela visão, pela audição, pelo tato, pela angulação e olfato. O primeiro ano de vida, né, é o motor, então a pressão, o movimento de pinça, né, que é o único do ser humano, que é o que nos caracteriza como seres humanos, né, fazer o movimento de pinça. O aumento do tônus muscular, sentar, rolar, engatinhar, sustentar-se em pé e até andar. O cognitivo é a imitação de sons, a repetição de sílabas como forma de comunicação. Afetivo. Cuidados e carinhos recebidos proporcionam prazer e satisfação das necessidades. Cria um vínculo afetivo. E veja que isso não é só na família, né? Hoje muitas mães precisam trabalhar e as crianças são levadas para a creche. Então, as professoras que atuam na creche têm um papel muito importante a desenvolver no desenvolvimento aí, motor, cognitivo e afetivo da criança já na creche.
Do segundo ao sexto ano de vida, né? O motor, formação do esquema corporal, orientação espacial, orientação temporal. Cognitivo, a fase do egocentrismo, né? A criança ela só está voltada para si mesma, ela pensa que ela é o centro das atenções, né? Se ela descobre, a mãe dela chama Eliane, se ela tem um colega que a mãe é Eliane também, para ela não tem sentido isso, porque só a mãe dela é Eliane, não pode ter outra mãe Eliane, né? Então é a lógica dela de que tudo que tem com ela só acontece com ela e com mais ninguém, né? A linguagem verbal se desenvolve e se manifesta desde os primeiros sinais até a efetividade da língua escrita. Afetiva. Começa a perceber suas limitações e capacidades e aparecem os conflitos. A autoimagem começa a se formar. E aí tem muita relação com o outro, né? Principalmente com os colegas, de como que o outro ele é muito importante na formação da autoimagem que a criança tem. Resumo da formação, então, da personalidade. Os aspectos biológicos, né? A aparência, a donação biológica, a maturação. Aspectos socioculturais, autoimagem, autoestima, conhecimento de normas, regras, princípios e valores, condutas socialmente aceitáveis e os vínculos afetivos. Bom, até aqui nós falamos um desenvolvimento normal, mas dentro da sala de aula nós sabemos que além da criança considerada normal, nós temos crianças com ritmos diferentes de aprendizagem, nós também precisamos voltar a nossa atenção para os distúrbios e dificuldades de aprendizagem. Não vamos nos aprofundar aqui, mas para sensibilizarmos, né, de estudar com mais profundidade as dificuldades de aprendizagem e os distúrbios. Lembrando que para fazer um diagnóstico, né, de dificuldade ou de distúrbio, nem sempre o professor tem capacidade para isso, ele precisa de um profissional da área. Mas o professor deve ter este olhar de cuidado, de cuidar. Antes de dizer que ele não aprende porque ele não quer, tem que prestar atenção no aluno. Por isso a importância do conhecimento que nós temos aqui, né? De estudar o desenvolvimento, a aprendizagem do aluno para saber a ação dele, se não está correspondendo ao esperado, de perguntar por quê, de investigar isso, né? E de saber o porquê encaminhar para um profissional. E quando a dificuldade é pedagógica, aí a escola precisa resolver isso, né? E quando há outros tipos de dificuldade, então nós precisamos de outros profissionais para trabalhar com o professor. Nós temos algumas dificuldades, né? Por exemplo, a deficiência dos sentidos, falta de acuidade visual e falta de acuidade auditiva. Nas escolas públicas, é normal, no início do ano, fazer o teste da acuidade visual e cognitiva. Isso aqui é muito importante porque já houve um caso de um aluno que ele produziu cera em excesso e ele não ouvia. E ele não ouvia porque ele tinha dificuldade auditiva, mas porque ele tinha produzido cera em excesso. Então, é uma questão do organismo. Então, por isso a importância, né, do organismo. E como ele não ouvia, ele tinha dificuldade de entender as palavras, ele tinha dificuldade, então, de se comunicar. Então, ele ficava meio agressivo, né? Mas a escola teve uma questão de cuidado e pediu, né, a ajuda de uma fonoaudióloga que descobriu isso, que era
a produção em excesso de cera. Mas mesmo assim, o aluno teve que fazer um trabalho com a fono, porque quando ele fica muito tempo sem ouvir, os canais cerebrais ficam atrofiados. Então precisa desatrofiá-los, para eles não terem problema de memória, de esquecimento mais tarde. Outra questão é a carência de material, né, de apoio de material. Isso vai, ele precisa de caderno, de lápis, e se ele não tem isso, não tem como comprar, vai desestimulando. A outra são as condições físicas, né, e emocionais, que é a fome, a carência afetiva, os maus tratos, né, e doenças, tudo isso vai influenciando no processo de aprendizagem, no sucesso ou não. E temos os distúrbios de aprendizagem, que é a dislexia, que é quando ele tem dificuldade de compreender a escrita. E para isso eu sugiro assistir o filme Como Estrelas na Terra. É um filme indiano que trata exatamente de um aluno com dislexia e o professor, sem o conhecimento da dislexia, não sabia como agir com o aluno. Né? Até que chegou um professor que tinha o conhecimento, foi trabalhar com ele de uma maneira diferente e ele respondeu de forma adequada. A disgrafia. Então, a disgrafia é quando tem a letra espelhada, né? Ele escreve ao contrário, mistura letras maiúsculas com minúsculas, né? E também tem um problema de descalculia. O aluno não é capaz de resolver a mais simples operação matemática, né? Então, tem aí um problema de descalculia, que tem que procurar ajuda de que forma que se pode trabalhar com ele. E temos aqui o distúrbio, né, o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, que tem 3 tipos. Tem o apático, tem o agitado e tem aquele que combina as 2 funções, é apático e agitado ao mesmo tempo. Como disse, né, é bom frisar, nós precisamos ter leituras e conhecimentos para poder diagnosticar bem esses casos, para não fazermos um diagnóstico equivocado, né? Então, assim, aqui é a grosso modo, né, muito rapidamente, o apático é desatento, tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Parece que ele não escuta o que é dito quando dirigem a palavra a ele, e entre outras características. O segundo tipo, que é o agitado, está sempre com as mãos agitadas, com os pés agitados, né? Remexe para cá, abandona a cadeira, volta, senta, sai. Às vezes a situação, a atividade exige que ele se concentre, que ele fique em silêncio, sentado, e ele não consegue ficar, né? E tem outras características aqui também. E tem o terceiro tipo, né, como nós já falamos, que combina as características do apático com as características do segundo tipo, que é mais agitado. Então, para a compreensão aí da aprendizagem, né, nós temos que ver que há vários fatores que estão interligados, né, para que a aprendizagem ocorra, e também tem aqueles casos em que ocorrem as dificuldades de aprendizagem e os distúrbios de aprendizagem, que a escola precisa daí de profissionais especializados para ajudar o professor a resolver essa situação. Então, essa foi uma aula de desenvolvimento e aprendizagem dos aspectos que estão envolvidos, que são importantes para o nosso conhecimento, para sabermos quais as decisões tomarmos, que ações, que atividades vamos planejar e como nós vamos nos dirigir aos alunos. Muito obrigada e até a próxima aula.